nosso programa de hoje traz a história da atleta paralímpica Natália Maiara. Isso vai impactar a sua vida. Oi, Natália, tudo bom? Tudo bem. É um prazer te receber aqui no programa Vida em Conexão, conhecer um pouco da sua história, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa história, que tão jovem você já tem uma carreira paralímpica. Como é que foi a sua história desde o início? Como tudo começou para você em relação ao acidente, a você ter que se adaptar a andar de cadeira de roda, essas coisas? Então, eu sofri um acidente de ônibus, né? Eu fui atropelada aos 2 anos de idade. Eu estava acabando de sair do hospital com a minha mãe. E quando a gente foi para a parada de ônibus para esperar o ônibus subiu em cima da calçada e me acertou em cheio. Nossa. E aí, nessa de bater em mim, ele viu que tinha acontecido o acidente e foi tentar fugir com o ônibus. Quando ele foi tentar fugir com o ônibus, foi quando eu fiquei presa nas rodas do ônibus. Ai. E aí foi nessa hora que eu perdi as pernas, que teve que amputar mesmo. Por eu ter sofrido um acidente muito nova, é como para mim se eu tivesse nascido assim. Eu não tenho lembrança de antes disso e praticamente não cheguei a andar. Uhum. Porque quando eu comecei a andar, pouco tempo depois eu sofri um acidente. Então eu nunca tive muita dificuldade para me adaptar à cadeira, para fazer minhas coisas, porque desde pequeno eu aprendi a fazer tudo dessa forma. Mas você não teve nenhum tipo de sentimento durante a sua infância, a sua adolescência, de assim, aquele questionamento até com Deus mesmo, poxa, por que isso aconteceu comigo? Ou você sempre foi uma menina que você parece uma menina muito forte, muito alegre, você sempre viu isso como algo que Deus permitiu e que você deveria aprender a ser assim agora? Por incrível que pareça, eu nunca me questionei, minha mãe mesmo fala, eu acho engraçado porque você nunca perguntou por que você é diferente, por que as outras crianças têm a perna e você não. Em momento nenhum eu perguntei o que tinha me acontecido. Nunca. Sério? Sério, eu nunca chorei, nunca fiquei triste, Meu nunca Deus. nada. E minha mãe fala que ficou impressionada com isso, desde o começo. E foi isso que deu até um pouco de força para eles. Uhum. Porque se eu também tivesse ficado mal, então eles iam ficar piores ainda. E como é que foi para sua mãe vivenciar tudo isso? Né, você saindo do hospital com ela, na responsabilidade dela. Nós que somos mães, a gente se sente, né, responsável pelo filho, até quando o filho está longe. E aí, como é que foi, assim? Como é que ela conta isso pra você? Então, pra ela foi um baque terrível, né? Porque você imagina sua mãe ver uma cena dessa com o filho. Então, foi traumatizante pra ela, mas ela sempre me fala que desde o começo, desde o momento que o acidente aconteceu, alguma coisa falava pra ela que eu ia ficar bem, que ia dar tudo certo, que ela não precisava se preocupar. E aí, ela inclusive já falou que na hora, quando ela viu, o que veio dentro dela era a vontade de se jogar na frente do primeiro carro que estivesse passando. Imagina. Mas aí ela falou que foi nessa hora que alguma coisa veio e falou, calma, vai ficar tudo bem, ela vai ficar bem, vai viver e vai dar tudo certo. E eu acredito nisso, eu acredito também que tudo tem um porquê, né? Claro. E é por isso também que eu não me questiono do porquê eu tô assim, porque eu vejo as coisas acontecendo na minha vida, como estão acontecendo no esporte, e agora eu sei um pouco do porquê. Claro, talvez sem isso você não seria a atleta que você é hoje, né? Sem dúvidas. Com certeza. Como é que você se tornou atleta? Quando é que o tênis entrou na sua vida? Você já gostava desde pequena? Como é que foi? Então, eu não conhecia o esporte paralímpico, na verdade, e eu me mudei para Brasília aos 8 anos de idade. Ah, então você não morava aqui quando você se... Isso foi em Recife, esqueci de falar. Tá. Isso foi em Recife, e aí aos 8 anos de idade eu me mudei para Brasília por conta do tratamento no SARA. Ah, tá. Aí para me adaptar às próteses, que a gente conseguiu a prótese aqui, então quando eu me mudei, aí depois de um tempo, aos 12 anos, eu conheci um rapaz que estava passando na rua, e aí ele falou, olha, você já conhece o esporte paralímpico? Eu falei para ele que não. Ele falou, vai lá tem natação, que é no CETEF, que é onde eu faço hoje. Ele vai lá, tem natação, acho que você tem biotipo para isso. Eu fui, fiz acho que 2 anos de natação, cheguei para um mundial de natação. Você tem jeito para o esporte. E aí, quando eu voltei, eu percebi que eu gostava mais do tênis, porque a piscina e a quadra é uma do lado da outra lá. E aí meu técnico fez o convite, vem experimentar, vamos ver como é que você se sente.
E aí, quando eu voltei desse Mundial, eu tive que decidir, porque eu estudava, eu treinava natação, eu treinava tênis, eu fazia inglês. Nossa. Então, tava virando uma loucura. E aí, eu tive que optar por um e fiquei no tênis, que foi o que eu mais gostei. Foi uma paixão, na verdade. Foi, à primeira vista. Com certeza. Bom, e aí, como é que foi para você esse desejo de se tornar atleta mesmo? Como é que é esse mundo, né? Nós não conhecemos esse mundo do atleta paralímpico. Quando você começa a treinar, você já começa a treinar pensando em se tornar atleta ou simplesmente como um esporte, como um hobby, como é para muitas pessoas? Assim, para mim, como eu era muito nova, eu ainda não tinha muito essa visão de me tornar uma atleta paralímpica, campeã, nada disso. Mas o meu técnico já via alguma coisa em mim. Já viu um potencial. Isso. Então, ele sempre me treinou com esse objetivo, mas eu Você não sabia. Exatamente, eu não sabia, mas sempre gostei de estar ali naquele meio. E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo e pensando cada vez mais em me profissionalizar. Claro. E aí, em 2009, foi quando eu comecei a jogar mais torneios internacionais, ganhar mais títulos, e aí foi que eu vi, é nisso, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho realmente um potencial nisso, eu tenho um dom, Eu tenho a chance de chegar e ganhar uma medalha de ouro, como foi, e agora o meu objetivo é as Olimpíadas. Legal, nossa, a gente está bem feliz, porque eu acho que é difícil você imaginar como as pessoas elas podem ser felizes da maneira que são, né? Tem tanta gente hoje que reclama de tantas coisas, que são coisas tão pequenas, e você é um exemplo para todas essas pessoas, para todas nós, na verdade, onde você nunca se questionou o porquê de ser assim, Claro. né? E eu vejo várias crianças hoje perguntando tanto um porquê de coisas tão bobas, né? Mas por que que... por que que eu sou assim? Por que que eu nasci nessa família? E você feliz, alegre, né? E a sua alegria realmente é verdadeira, dá pra ver assim no seu olhar. Obrigada. E eu queria também te perguntar um pouco sobre essa questão de... Eu senti que você é muito determinada, você é bem decidida no que você quer. E aí você teve o apoio dos seus pais quando você, né, resolveu se tornar atleta paralímpica. O que seu pai e sua mãe acharam disso? Na verdade, eles são meus maiores apoiadores. No começo foi bem complicado, porque eu sou de uma família humilde, e aí minha mãe tinha que me levar de manhã, às 7 horas da manhã, de ônibus, e naquela época os ônibus não eram adaptados, então a gente ia do Bandeirante até a academia de tênis de ônibus, e ela tinha que me subir no colo, depois me botar no banco, voltar, desmontar a cadeira, e isso, às vezes você pega um motorista que não é muita boa pessoa, que está estressado, então ela Você já passou por várias dificuldades tão, assim, que se você for contar, foram inúmeras, né? Inúmeras. A minha mãe, por ter aguentado passar por tudo isso junto comigo também, é uma grande apoiadora minha. E meu pai também, sempre tentando sair do trabalho para me deixar nos treinos, na hora do almoço, perdia almoço para me deixar lá. E muitas vezes até quando eu pensava em desistir, porque são muitas dificuldades que a gente encontra no meio do caminho, todo atleta acho que passa por isso, eles que não deixavam eu desistir, falavam, vamos, segue em frente, você é capaz e a gente está do seu lado. Que bom. Nossa, tô bem feliz de estar ouvindo sua história. Nós vamos dar uma pausa aqui na entrevista e você vai assistir agora um quadro sobre saúde, falando de dietas malucas. Deve existir um monte por aí, você sabe, então não perca. Olha, eu acredito que o emagrecimento é uma fórmula relativamente simples. Você precisa queimar mais calorias do que você consome, né? Então, de uma forma geral, se a pessoa ela tiver uma orientação nesse sentido, ela consegue, com diversas combinações de alimentos, sem ter que fazer necessariamente uma dieta repetitiva, um resultado a nível de emagrecimento. O que acontece é que muitas pessoas, elas têm vontade de perder o peso adquirido muito rápido. E isso te leva a buscar fórmulas que são insustentáveis, né? Fórmulas muito radicais, que elas vão te levar a um emagrecimento a custo de perda de líquido e de perda de massa magra. Isso gera consequências a nível de imunidade e vão acabar fazendo com que você fracasse no seu objetivo e ganhe novamente o peso que eventualmente você tenha perdido. As dietas da moda, elas existem aí desde os anos 70 e eu não acredito que vai acabar, né? São formulações, muitas vezes com interesse muito mais comercial
do que objetivamente de trazer algum benefício ou alguma fórmula mais eficiente do que as que a gente já conhece hoje a nível de nutrição e de nutrição esportiva. O que eu recomendo para as pessoas hoje é que procurem um profissional da nutrição, associem esse trabalho à atividade física, que é fundamental para a saúde, para a longevidade e para o emagrecimento. E com um trabalho multidisciplinar, você tem grandes chances de conseguir emagrecer, de melhorar o seu condicionamento físico, de melhorar a sua disposição para o dia a dia, de viver mais e viver melhor e de conseguir se manter magro durante muitos anos. Estamos de volta com o programa Vida em Conexão e hoje estou entrevistando a atleta paralímpica Natália e ela acabou de chegar, né, da Paralimpíada com 2 medalhas, na verdade, do PAN, né? Isso, do PAN. O Brasil foi um exemplo, na verdade, eu fiquei bem feliz quando eu estava acompanhando pelos jornais, falava, gente, como pela primeira vez a gente foi o primeiro em medalhas, né? Uhum. E eu sei que tudo isso é baseado em muito esforço, em muita dedicação. Vocês têm que viver aquilo. E eu sei que vocês passaram por, não só você, mas todos, por muitas dificuldades. E eu queria que você me contasse as maiores dificuldades que você já passou, porque às vezes uma dificuldade que parece ser comum para você, para nós, eu acho que é algo que até pode ajudar as pessoas que estão em casa a repensar um pouco como elas agem, né? Como você falou, o ônibus não ser adaptado. Eu já vi muito em jornais falando das vias, das calçadas não serem largas, não terem rampas nos lugares que vocês vão. E então, assim, fica praticamente impossível você viver na cidade, nos lugares. Me conta um pouco dessas dificuldades que você consegue passar e vencer, né, praticamente todos os dias. Então, uma das coisas que eu já passei, que foi assim uma das mais constrangedoras para mim, foi uma vez justamente com a minha mãe, entrando num ônibus que não era adaptado. A gente costuma sempre entrar pela porta da frente, porque às vezes a gente entrava pela porta de trás e na hora de descer o motorista não via que a gente estava descendo. E às vezes minha mãe descia primeiro com a cadeira e saía com o ônibus e eu ficava dentro. E aí todo mundo começava a gritar, pedindo para parar. Meu Deus. E aí para evitar isso, a gente passou a entrar pela porta da frente. E aí quando a gente começou a entrar, o motorista já começou a brigar. Não, você não pode entrar por aqui. Sendo que os assentos preferenciais são na frente. E aí ele falava, não, você não pode entrar aqui, tem que entrar por trás. E aí minha mãe falou, não, mas a gente sabe que é melhor pra gente, aconteceu isso e aquilo. E aí ele ficou inconformado, começou a aumentar o tom de voz, começou a brigar, falando que a gente estava denegrindo o patrimônio público com a cadeira de rodas, que ele não ia sair. Aí depois de muita briga, todo mundo olhando, o ônibus parado, minha mãe brigando também. Né? Minha mãe começou a se estressar também por estar passando por aquilo. E aí eu tentando acalmar, lógico, né, para não virar uma confusão, mas acabou que ele andou, foi com a gente, mas a gente não aguentou, desceu na próxima parada para sair do ônibus. Aí essa foi bem complicada, até todo mundo que desceu com a gente passou o número, falou, se precisar de alguma coisa, só falar, porque a gente entrou com processo depois contra a empresa de ônibus. E esses pequenos detalhes, assim, às vezes a pessoa está sentada num ônibus, vê essa situação, ela não consegue compreender aquilo que você está sentindo, porque é como você falou, um sentimento de constrangimento. Você estava me contando antes sobre o avião, né? Várias vezes eu já voei naqueles espaços da frente, vi pessoas com cadeira de roda que não é que vocês querem, não tem como sentar em outro lugar. E tem pessoas, infelizmente, hoje no mundo, que elas são, assim, arrogantes, elas não têm a percepção de que ela tem que fazer o bem do outro, né? Então, ela pensa no bem dela, no que ela pagou, no que ela quer, e não pensa no que você está passando, né? Você não escolheu isso e você não tem outra opção, né? A gente acha muito errado isso deles venderem o tal do espaço mais no avião. A gente já passou por vários constrangimentos por esse fato. A pessoa alega que pagou
e que quer usar o lugar e que não vai ceder o lugar. E a gente fica lá esperando, resolvendo o que vai fazer, porque não tem outra opção. Para onde a gente vai? Se não tem como passar no corredor, não tem o que fazer. Não, e os espaços no meio não tem como passar a cadeira, né? Eu já percebi isso. Não tem como. A cadeira não passa, ali é o único lugar que a gente consegue chegar. E quando a gente chega, tem uma pessoa que pagou para estar lá. E o que a gente faz num momento desse? E a companhia aérea também fica aquela confusão, né? A companhia aérea tentando conversar com o cliente de forma amigável, porque é cliente, está pagando. E o cliente, às vezes, se exalta, começa a gritar, a brigar. E a gente fica parado lá, esperando resolver, porque a gente não tem o que fazer. Às vezes a gente tenta conversar com a pessoa, fala, eu não consigo andar, infelizmente. Eu não tenho como ir para outro assento, se você pudesse passar para outro, mas às vezes não tem conversa. Imagino. E teve mais algum que você lembra, assim, que você, ou não? Então, já passei por outra em ônibus também, que eu estava subindo no elevador, depois que virou adaptado. Eu estava subindo no elevador, quando o elevador terminou de subir, ele quebrou comigo em cima. Nossa. E aí ele faz aquele barulho, né, quando tá subindo a rampa, fica apitando. E dentro tinha um monte de criança. E as crianças começaram todas a chorar, o ônibus teve que parar, todo mundo desceu, teve que esperar outro ônibus porque o elevador quebrou. Até porque muitos motoristas não sabem usar o elevador ainda. Nossa. Eles não são ensinados para usar o elevador. E fora também quando você tá andando na rua e aí, sei lá, a pessoa chega e fala, olha, você vai ter suas pernas de volta, você vai ter isso, sendo que muita gente não entende que eu não quero, entendeu? Eu não quero que isso aconteça, eu tô feliz assim, do jeito que eu sou. É o que você falou, se você tivesse as pernas, você não seria a atleta que você Exatamente, é hoje. Eu agradeço a Deus por ter passado por tudo que eu passei para chegar onde eu tô hoje. Que coisa bonita de ouvir. E aí as pessoas às vezes não entendem, porque acham que... Ficam com pena. Exatamente, acham que porque você tá na cadeira de rodas, que você é coitada, que você não consegue fazer suas coisas. E eu já fiquei sabendo que você é extremamente independente. Isso. E você já faz suas coisas sozinha, né? Você dirige, você não depende de ninguém para realizar suas coisas. A partir do momento que você teve essa possibilidade, claro que, né, teve momentos da sua vida que você dependia da sua mãe, mas a partir do momento que você viu que você alcançou essa independência, você seguiu em frente. E aí você foi aprendendo isso sozinha, é algo que veio dentro de você e que você falou, não, eu vou me virar agora. Foi, é porque desde pequena eu sempre fui muito livre, né? Eu devo muito à criação dos meus pais também, porque alguns pais, a partir do momento que a pessoa sofre um acidente, quer botar ela dentro de uma bolha e proteger e fazer tudo por ela. Meus pais não. Eles sempre me deram total independência, total liberdade. Quer sentar no chão para brincar? Vai sentar no chão para brincar. Quer correr, quer brincar de pique-esconde na cadeira? Vai, se vira, consegue. Então isso eu acho que me ajudou muito, me guiou. Te ensinou e também. Aí eu sempre fui assim, eu sempre quis fazer tudo sozinha. E você tem irmãos? Não, eu sou filha única. Eu nunca gostei de depender de ninguém para nada. Então, cada vez que eu via a possibilidade de alcançar mais uma independência, eu ia atrás, tentava. Que foi o caso de dirigir. Hoje eu dirijo, vou pro meu treino sozinha, coloco minhas coisas no carro, vou... Bom, eu ia falar exatamente isso. Hoje você é mais independente do que muita gente que tem perna. Eu acho que essas pessoas que estão em casa devem começar... A gente tem que fazer uma reflexão, né? O que será que eu tenho reclamando da minha vida? O que será que eu estou insatisfeita com a minha vida? Se eu tenho, teoricamente, tudo que eu quero. E você, as pessoas têm que entender que você é feliz assim, né? Então, às vezes, a gente tem que olhar para o outro, não com piedade, mas com alegria, porque você é uma atleta, você conseguiu trazer medalhas para o Brasil, consegue trazer alegria para o nosso país, vai conseguir se tornar uma grande atleta, se Deus quiser. E quais são os seus planos agora como atleta? O ano que vem o Rio 2016, eu sei que vocês estão na maior expectativa, né, para as Olimpíadas. E como é que é o treino de vocês, o seu dia a dia? Então, agora o foco vai ser justamente as Olimpíadas, ano que vem. Até por ser em casa, todo atleta quer dar o máximo, né? Fazer o melhor que pode. Então, a gente está intensificando o treino de quadra, intensificando academia, estou fazendo natação, estou com preparador físico. Então, tem tudo para dar certo. Agora, tudo que você pode fazer, você está fazendo como atleta. Tudo que eu posso fazer, né? eu estou fazendo. Agora, a única coisa que ainda falta é apoio de patrocínio, que eu ainda não tenho. Tenho da Baritec, que é da academia, que eles liberaram para eu treinar lá, e tenho o apoio do preparador físico.
Agora, patrocínio financeiro para ajudar a pagar material, cadeira, minhas despesas, ainda não. Ainda não conseguiu. Não. E é difícil ter atleta no Brasil hoje? É bem complicado. Assim, melhorou, eu acho que melhorou bastante já. A gente está no caminho certo, mas é complicado até por eu estudava, fazia faculdade, tive que trancar a faculdade no 3º semestre, justamente porque as viagens atrapalhavam e os professores não entendiam. Então, eu entregando trabalho, tirando nota boa, fazendo tudo, me reprovavam por falta, por exemplo. Então, acho que falta um pouco dessa consciência. Compreensão, Isso, né? Trabalho, é complicado você conseguir um trabalho tendo que viajar tanto para competir. Apoio de patrocínio já é complicado para o convencional, imagina para o paralímpico, é bem difícil. E o paralímpico sofre mais ainda essa dificuldade de patrocínio pela falta de divulgação. Porque a gente não está toda hora na televisão, passando nos repórteres, jornal, nada. Então, acho que quanto mais visibilidade a gente tiver daqui para frente, mais fácil fica de conseguir alguma coisa. Com certeza. E eu acho que é uma nova cultura também que o Brasil tem que começar a ter, né, implementar, dizendo que valorizando o trabalho de vocês, valorizando o esporte. Eu acredito muito que o esporte é o futuro. Se as crianças hoje não fazem esporte, por mais que elas não se tornem atleta, mas se tornam pessoas saudáveis, com disciplina, né? Pessoas que sabem se cuidar. E eu acho que o caminho tem que ser aberto para todo mundo. Às vezes tem pessoas com dom, como você, com perseverança, e outras pessoas que não, mas o país ele tem que enxergar dessa maneira. Eu te perguntei sobre a questão do patrocínio porque eu fico pensando como vocês conseguem, né, se manter, viver, se vocês não têm nenhum recurso, a não ser o recurso do treino mesmo, né? Então, é porque também acho que o que tem que mudar é a visão de todo mundo sobre o esporte paralímpico, porque muita gente vê como recreação, então como reabilitação, como superação. E não é só isso, a gente também é esporte de alto rendimento, a gente está no mesmo nível do convencional, a gente faz o mesmo esforço para estar lá, mesmo treino. Ou até mais, ou né? até mais. Então, acho que é um pouco disso que tem que mudar, a percepção das pessoas sobre o esporte paralímpico. Que a gente não está lá para fazer reabilitação, para se superar, para nada. Eu acho que todo atleta se supera, independente de ser paralímpico ou não, porque a gente vive muito do nosso corpo, da nossa força, da nossa determinação. E não é fácil ser atleta no Brasil. Então, eu acho que qualquer atleta vive de superação. Independente de ser paralímpico ou não, né? E agora eu vivo da Bolsa, que é a Bolsa Atleta, que é do Ministério do Esporte, e tenho apoio do time São Paulo também, mas agora também com esse momento de crise está tudo ficando meio complicado. Tá tudo confuso. Né? Mais difícil de conseguir apoio, mais difícil de conseguir patrocínio. Ainda mais próximo ainda, acontecer tudo isso próximo das Olimpíadas, fica mais complicado, né? É o que a gente fala, num ano tão importante de preparação, está sendo um ano mais difícil. De apoio. E qual que é o seu maior sonho hoje? Hoje eu acho que seria justamente ganhar uma medalha no Rio. Eu acho que é alcançável, é possível, mas também vou ter que me dedicar 100% a isso. Um dos meus sonhos era justamente ganhar a medalha no PAN e conseguir ganhar 2 de ouro, graças a Deus. Então eu já me sinto parte realizada, mas eu sei que eu ainda tenho muito para alcançar. E também um dos meus sonhos é jogar um Grand Slam, que no tênis também tem um Grand Slam, tem o Roland Garros, o Wimbledon, Australia Open. Sério? Tem todos, tudo é igual. No tênis, a única diferença do tênis convencional para o tênis paralímpico é que a bola pode quicar 2 vezes. Agora, tirando isso, torneio, ranking, pontuação, isso realmente as não regras, tem divulgação nenhuma, são todas iguais, não tem. Nossa. Então, é basicamente igual. O tamanho da quadra é igual, a altura da rede é igual, a bola, a raquete, é tudo igual. Entendi. Então, na verdade, o tênis é um dos esportes que mais se assemelham ao convencional, do paralímpico para o convencional. Realmente exige mais de você, né? Do corpo, da saúde, da rapidez, né? Isso, tem que ter bastante agilidade para tocar a cadeira. Bom, e eu fiquei bem feliz com a sua participação hoje, saber que você, além de ser uma menina alegre, é determinada, sabe o que quer, está atrás dos seus sonhos. Eu acho que apesar de jovem, é bom ver jovens que sabem o que querem, que sabem onde querem chegar, né?
A gente está hoje numa sociedade que tem tantos jovens perdidos que não sabem o que querem fazer na profissão, e né, até mesmo no esporte, não se dedicam a esse nível. Então eu fiquei bem feliz, eu desejo toda a sorte, a gente vai estar torcendo por você no ano que vem. Então, se alguém se comover, espero que as pessoas possam entrar em contato com você para te ajudar, para estar te apoiando, porque realmente você precisa para representar o Brasil melhor aqui no Rio. E eu acho que a gente tem que fazer bonito porque a gente vai estar em casa, né? É verdade. Então, obrigada. Então, que Deus abençoe sua vida, sua família. E você que está em casa, eu acho que essa história da Natália foi uma história que realmente deve nos fazer refletir, nos fazer pensar, né, sobre a nossa determinação, sobre a nossa independência, sobre a gente saber o que a gente quer. Ela é um verdadeiro exemplo disso. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana. Conquistar o automóvel, o sonho da casa própria, agora já é possível com a Bancorbras Consórcio. Hoje, no Momento Bancorbras, estamos com o gerente de vendas, o Wagner Soares, que vai tirar algumas dúvidas para nós e explicar um pouco como funciona o consórcio Bancorbras. Bom, Wagner, o que é o consórcio Bancorbras? É a união de pessoa física e jurídica que formam um grupo fechado e a partir daí faz o autofinanciamento. Então, a Bancorbras Consórcio é a administradora que administra esses grupos de consórcio. E qual que é o nosso papel como administradora? Fazer uma boa captação desses clientes que vão participar dos grupos e também fazer uma boa cobrança. Uma vez que a gente faz a cobrança adequada e os clientes estão pagando em dia, a gente consegue realizar o sonho dos clientes, que é adquirir a casa própria, o automóvel ou até mesmo um serviço. Hoje a gente tem especificamente imóveis e automóveis. Nós somos especialistas em imóveis. A empresa se especializou nesse segmento, principalmente para os clientes de alta renda. Qual é a diferença que você pode nos explicar entre o financiamento e o consórcio? Bom, o consórcio, por ser autofinanciamento, então as pessoas já estão fazendo a contribuição para realizar o sonho. Então, com isso, não se paga juros. O máximo que se paga é uma taxa de administração, pequena taxa de administração, que é diluída ao longo do prazo do grupo. Então, de cara, o cliente já não paga os juros, né? Diferente dos outros tipos de financiamento. Para quem é indicado o consórcio? Tem algum público específico ou qualquer pessoa que esteja querendo começar a não só investir, mas ter a casa própria também, né? Sair do aluguel e ir para o sonho da casa própria? Então, o consórcio, diferente um pouco do que a gente tem escutado, o consórcio ele é para qualquer pessoa que quer adquirir o seu bem, porém não quer pagar juros. E para quem tem interesse em se tornar um cliente da Bancorbras Consórcio, o que ele tem que fazer? Ele entra no site, procura vocês, existe alguma taxa de adesão especial em alguma época do ano? Como é que funciona? Então, hoje é bem fácil para ele adquirir. Se ele quiser já fazer uma simulação pelo nosso site, ele entra lá e ele já consegue fazer uma simulação, então ele já tem ideia de parcela, de valor de crédito que ele quer adquirir. E a partir daí a gente tem uma equipe de vendas especializada para poder dar todo o suporte para o cliente. Exatamente a questão de o cliente é diferenciado, então a gente vai entender a necessidade dele, vai entender o tipo de poupança que ele tem e a partir daí enquadrar ele no melhor grupo, o mais adequado. Muito obrigada pelas suas respostas, eu espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas e a gente se vê na próxima. Just hold tight to my hand. There's no need for any